Olá e sejam bem-vindos ao CoutoCast. No programa de hoje, seguimos com a nossa série sobre Olimpíadas de Inverno. No programa de hoje, o esporte é o snowboard. O CoutoCast começa agora. Olá e sejam bem-vindos ao CoutoCast, que hoje segue com a série sobre as Olimpíadas de Inverno. O esporte de hoje é o snowboard, que é um esporte tal como o skate e o surf, que consiste em equilibrar-se sobre uma prancha. Este, porém, se faz numa superfície nevosa das encostas das montanhas, como o esqui. A prancha usada deve ser proporcional ao corpo do praticante, devendo ter, em regra, um comprimento que vai do chão até a altura do queixo. A prancha é lisa e não há rodas ou ferros na parte inferior. Usa-se prendedores nos pés e as pontas dianteiras e traseiras da prancha são ligeiramente curvadas para cima. Uma vez que a neve dificulta o impulso da prancha com a ajuda dos pés, a única maneira de praticá-lo é descendo as encostas de montanhas. Há modalidades que incluem o uso de hippies compridas em declive, estruturas côncavas em formato de meio cilindro e rampas artificiais para a realização de grandes saltos, onde se pode fazer várias manobras antes de se alcançar novamente o chão. Para a prática do esporte, primeiramente deve decidir-se que pé que é colocado na frente. Pessoas que põem o pé dianteiro na frente são chamadas de 69, termo que vem do surf, remetente ao personagem Pateta que surfava com o pé direito na frente. E as que põem o pé esquerdo são chamadas de regulares, normais ou regulares. As pessoas que praticam skate ou surf tendem a aprender mais rápido o snowboard, pois a dinâmica do equilíbrio nesses esportes é bastante similar, quando não idêntica. As duas coisas que sempre devem ser lembradas é manter-se nas pontas dos pés ou nos calcanhares, e não deixar a prancha ficar totalmente encostada no chão. A razão é simples. Quando a prancha fica com a base totalmente encostada no chão, ela perde a estabilidade, podendo pivotar, tornando possível o travamento da borda na neve, levando a pessoa ao chão. Para frear, deve-se manobrar a prancha para que fique perpendicular à linha de descida, inclinando-se, então, o corpo em direção ao topo da montanha. É necessário cuidado para não exagerar nessa inclinação, pois pode fazer com que a prancha deslize para frente e para fora da base do snowboard, e a pessoa acaba também caindo. No início é bastante difícil acertar a quantidade de peso que se deve colocar, o que com a prática e repetição acaba se resolvendo, pois o corpo passa naturalmente a se acostumar com a dinâmica, inclusive criando uma memória muscular. É altamente recomendado contratar os serviços de um instrutor certificado, pois os movimentos necessários para realizar curvas e paradas são muito intuitivos e ficar tentando sozinho na montanha pode ser bastante dolorido. O snowboard é considerado um dos vários esportes radicais e por muitas vezes pode ser perigoso. Exige muita atenção do praticante, bem como respeito aos seus próprios limites e aos limites impostos pelas condições da natureza. Um deslize pode fazer o praticante ir ao chão ou colidir com algum obstáculo. Diante disso, são recomendados alguns equipamentos de proteção: roupas especiais, óculos apropriados, capacete, luva para neve e munhequeiras, principalmente durante o aprendizado, em que é muito comum utilizar-se incorretamente as mãos para aparar as normais e inevitáveis quedas de quem está aprendendo. Elas possuem placas de plástico que limitam o movimento dos pulsos, reduzindo assim a chance de lesões. Os equipamentos essenciais são o capacete, os óculos e as luvas. No caso de alugar ou comprar o capacete, deve sempre certificar-se de que esteja sempre intacto, sem nenhum trincado ou esfolamento. Tenha uma proteção para as orelhas. É recomendável para proteção contra o frio. E o uso de fivelas ajustáveis. Na compra de roupas é importante lembrar que o ideal é optar por roupas coloridas e distantes do branco ou preto para fácil localização na montanha, seja ela por parte dos amigos, familiares ou outras pessoas que estão praticando o esporte conjuntamente, como também em caso de avalanche ou outros problemas, facilitando a identificação por parte do grupo de resgate. Devem ser quentes e confortáveis para combaterem o rigor do frio e da neve. Devem ser impermeáveis e ao mesmo tempo permitir uma respirabilidade do corpo. E devem ser leves e não muito grossas a ponto de permitirem a mobilidade do praticante. As luvas devem ser macias, como também devem conter uma munhequeira integrada, ou seja, uma placa de plástico embutida. É vantajoso que se use, caso possível, duas camadas de luvas. Uma luva fina, tipo uma segunda pele, e uma luva mais grossa exterior, que irá proteger do vento frio e da neve.
E assim você já está pronto para praticar o snowboard. Mas antes de você realmente descer a montanha, é legal você saber das classificações das pistas, que eu vou falar daqui a pouquinho, e as modalidades do snowboard. E esse é o Som de Kids aqui no CoutoCast, que continua falando sobre snowboard. E agora vamos para as classificações das pistas de snowboard, que geralmente nas maiorias das estações de esqui e snowboard há 5 classificações para as pistas. A verde, que é para quem está aprendendo, a azul para os iniciantes, as vermelhas para os intermediários, as pretas para os experts e as laranjas, muito raras e com perigo de morte. O praticante deve escolher a pista de acordo com seu grau de experiência e aptidão, lembrando que sempre se pode mudar o grau conforme se vai avançando no esporte. Escolher uma pista que exija um grau de habilidade muito acima do seu ou de respeitar os sinais das pistas pode gerar sérios acidentes. E agora vamos às modalidades do snowboard, começando com o Super Pipe, que é a grande estrutura half pipe utilizada em esportes radicais. Além do snowboard, o ski freestyle, o skate e o freestyle BMX e o patins em linha usam estruturas parecidas. Não existe uma definição padrão para o tubo de super. No entanto, geralmente o termo Super Pipe é utilizado para descrever o Half Pipe, construído de neve, que tem paredes de mais de 16 pés ou 5 metros em ambos os lados. Outras características de um Super Pipe é a largura do tubo, que é mais largo, e os muros mais altos e as paredes verticais perto da medida do Half Pipe. Na Copa do Mundo de Snowboard, a largura recomendada é de 6,5 metros e as paredes medem 19,5 metros. A estrutura de mega rampa. A mega rampa é o nome informal dado a qualquer estrutura em formato de rampa, utilizado tanto no snowboard quanto no skate, no BMX e no patins, e já teve casos de saltarem até de velotrol nos Estados Unidos. Bom, geralmente a mega rampa mede mais de 100 metros de extensão e mais de 20 metros de altura. O Snowboard Cross, também conhecido como Snowboard X, SBX, Border Cross, Border X ou BX, que são competições de snowboard onde um grupo de atletas, usualmente 4 atletas, descem simultaneamente o topo de uma superfície inclinada para chegar ao fim do percurso em primeiro. E essa é uma das modalidades olímpicas do snowboard. A outra é o slalom gigante, que é uma das disciplinas de esqui alpino e do snowboard. Trata-se de uma prova contra o relógio na qual os esquiadores e snowboarders têm que passar através de uma série de pórticos dispostos pelo traçado. Em relação ao slalom especial, é muito mais rápido porque tem curvas maiores. Tipicamente, uma prova de slalom gigante é feita em 2 mangas ou mãos, ou seja, em 2 corridas separadas. E é o vencedor, esquiador e snowboard que tenha realizado o menor tempo somado das 2 provas, sem ter falhado a passagem por nenhuma porta. As competições de títulos mundiais chegam habitualmente à segunda prova, apenas com os 30 melhores classificados da primeira. A ordem de partida da segunda prova é inversa à classificação provisória da primeira, ou seja, é a partir do 30º colocado, indo assim sucessivamente até o primeiro. O slalom gigante foi introduzido pela Federação Internacional de Esqui na década de 1950 e introduzido nas Olimpíadas apenas em 1998. Agora que você já está apto a praticar o snowboard sabendo de tudo como funciona, é legal você saber um pouco das regras de patinação, que eu vou falar daqui a pouquinho. Agora você curte o som de Radar Detector, aqui no CoutoCast. You and I go shopping and find exactly what we're looking for. You and I go shopping and fall asleep inside a mattress store. Yeah, we cruise the neighborhood, but it's not supposed to feel this good. You are a radar detector.
E o CoutoCast continua falando sobre snowboard. E agora eu vou falar para vocês 10 normas de conduta e segurança da Federação Internacional. A primeira é o respeito pelos outros. Todos os utilizadores das pistas deverão comportar-se de modo a não colocar em risco todos os outros esquiadores. A de número 2 é o controle. Todos os utilizadores das pistas deverão adaptar a velocidade ao seu nível técnico e capacidade física, bem como as condições atmosféricas de terreno e de tráfego. Regra número 3, a escolha do trajeto. O esquiador em posição superior deverá escolher a trajetória de forma a garantir a segurança de quem está embaixo. O esquiador da zona inferior tem sempre prioridade. Ultrapassagens poderão ser feitas por cima, ou seja, na montanha, ou por baixo, chamado de vale, pela direita ou esquerda, sempre de forma folgada, garantindo a possível evolução daquele que se ultrapassa. Entrada nas pistas e num cruzamento. Ao entrar numa descida, ou seja, uma pista, ou passar por um cruzamento, todo utilizador deverá olhar para cima, ou seja, para a montanha, e para os lados por forma a verificar se poderá entrar nas pistas com maior segurança. A parada. Todos os utilizadores deverão evitar parar em zonas estreitas, lombas e zonas sem visibilidade. Em caso de queda, deverão retirar-se da pista o mais rápido quanto possível. Subidas e descidas a pé deverão ser feitas pelas laterais das pistas, tendo atenção para não colocar em perigo todos os outros utilizadores. Respeito pela marcação, sinalização e informação nas pistas. Todos os utilizadores das pistas deverão estar informados sobre as condições reais de cada zona da pista, bem como respeitar todas as indicações e marcações de segurança existentes nas mesmas. Assistência. Qualquer pessoa envolvida ou testemunha de um acidente deverá prestar assistência e dar alerta para o mesmo. Em caso de necessidade e a pedido dos socorristas, deverá colocar-se ao serviço dos mesmos. E número 10, a identificação. Qualquer pessoa testemunha ou envolvida no acidente deverá se identificar perante a equipe de socorro. A seguir, as principais manobras do snowboard. A seguir, você curte o som de Small Talk. E chegou a hora de falar sobre as principais manobras do snowboard. Arto Fake, considerado um salto simples que o praticante dá no half pipe, entrando de frente para a parede e voltando com a parte traseira da prancha, também chamada de backside. Ollie Up é qualquer manobra de rotação maior que 180 graus. Blindside é o giro realizado pela parte traseira da prancha. Bonnet, quando se está no ar e segura-se a prancha e esticam-se as pernas para trás. Cabe. O praticante está de backside, gira 360 graus e aterriza de frente. Carve consiste em fincar o lado traseiro ou dianteiro na prancha do chão, enquanto deslizando para reduzir o atrito e descer mais rápido. Flip é o salto mais normal do snowboard. Spins são as voltas que o praticante dá com a prancha. Rodeo é o popular parafuso, mistura de spin com flip. Fake, deslizar com o pé traseiro na frente. Mute, o corpo gira em 90 graus e coloca a mão entre as pernas. Tail grab, colocar a mão ou na ponta da frente ou na ponta de trás da prancha. Essas são as principais manobras do snowboard. A seguir, o som My Life Be Like aqui no CoutoCast.
E esse foi o CultoCast de hoje falando sobre snowboard. Mas antes de ir embora, eu te lembro que você me segue no @EduardoCoutoRJ no Twitter e no Facebook você também me acha como EduardoCoutoRJ. Deixe seu comentário lá no www.eduardocoutorj.wordpress.com. Aquele abraço e até a próxima!